Senhor. E nós vamos orar agora pela nossa missionária Lucimara, para que Deus venha fazer infinitamente mais, usando ela com todo o poder nesta manhã. Feche seus olhos. Querido Deus, neste momento, Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui diante de Ti. E em nome do Senhor Jesus, Pai, eu coloco a Tua filha diante, Senhor, do Teu altar. Usa ela, Senhor, como Tu tem usado, Senhor, nessa terra, Pai. Usa ela, Senhor, com autoridade, com poder. E fale conosco. Senhor, fale, Senhor, nesta manhã nós estamos aqui, Senhor, sensível à Tua voz, Pai, para que Tu possa falar e o Teu nome, Senhor, possa ser mais uma vez glorificado através da Tua filha. No nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo nós Te agradecemos, e as palmas com muita alegria nós adoramos ao Senhor. Aleluia, Jesus. Cumprimento os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor. Amém. Esse amém pode ser melhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, Jesus está na casa. Eu não sei você, mas eu estou sentindo uma glória muito grande de Jesus aqui neste lugar. Uma graça muito grande de Jesus aqui neste lugar. Jesus operou, Jesus está operando e Jesus ainda vai operar. Eu quero lhe dar uma palavra de Deus, uma palavra profética para a sua vida. Hoje o congresso se encerra, mas as bênçãos de Deus como fruto deste congresso continuarão na sua vida com o decorrer dos dias, para a glória do nome dEle. Aleluia. Abra sua Bíblia. Bendito seja o nome do Senhor. Que responsabilidade estar aqui. E todas as vezes que eu vou pregar eu sofro muito. E hoje não está sendo diferente. Aleluia, Jesus. E uma responsabilidade porque o último dia é complicado. Deus já falou tantas coisas, né? Mas como Ele é uma fonte inesgotável, Ele tem um pouquinho mais para nós ainda hoje. Amém? Ezequiel 37. Ontem, na hora que o pastor Domingos foi pregar, e ele contou o testemunho que quando ele foi para a igreja com 14 anos, o pastor Sérgio estava pregando Ezequiel 37. E eu disse: Jesus, obrigado por confirmar a sua palavra. Aleluia, Jesus. Jesus é fiel e bom em todo tempo. Ezequiel 37. Todos encontraram? Obrigado, Ana. Amém? Vamos ler e depois os irmãos já vão se assentar. Diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou um espírito e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E ele disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Vamos ler esse último versículo? Já está ali. Vamos ler. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E ele disse: Senhor, tu o sabes. Aleluia. Sente-se aplaudindo a Jesus bem forte. Eu quero deixar aqui uma palavra de gratidão a Deus por todos os irmãos e irmãs que aqui estão, pela paciência que vocês tiveram, pelo amor, pelo carinho, por estarem aqui conosco, desfrutando desses momentos tão preciosos. Eu gostaria de agradecer a minha família, esposo, filhos, a minha filha do coração, que é minha nora, minha princesa Analice, o meu amado filho Julinho e meu esposo.
Muito obrigado, viu, pelo companheirismo. Vocês são muito especiais. Obrigado por tudo. A minha equipe, eu não tenho palavras para agradecer vocês. Eu amo de verdade, eu amo com força todas vocês. Obrigado. Os agregados da equipe, porque tem os agregados, que são os esposos. Não diz que nora e genro são agregados, né? Aqui os esposos são agregados. E eles trabalharam muito, 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 muito mesmo. E nós temos mais uma equipe de agregados para este evento, né? O irmão Edson, Margarete, a Aline Suzano. Oi, Aline. E quem mais? Estou esquecendo de alguém? As duas da dança, a Thaísa e a Amanda e o Mateus, esposo da Amanda. Obrigado por tudo. Elas vieram para dançar, mas elas trabalharam, ajudaram, embalaram, tudo que tinha para fazer. Nós estamos, eu e meu filho e a minha nora estamos desde quarta aqui, e eles chegaram na quinta de manhã e nós estamos trabalhando para que tudo acontecesse bom para vocês. Então eu louvo a Deus pela vida de todos. A banda, muito obrigada. Só Deus para recompensar vocês, viu? Vocês são nota 1000 mesmo. E eu gostaria de pedir para toda a equipe e a equipe de louvor, depois que vocês almoçarem, lá na sala de estar, lá na recepção, tem vários sofás. Eu gostaria que vocês se encaminhassem para lá. A equipe de louvor, a minha equipe, os agregados, tá bom? Que eu tenho uma palavrinha e uma lembrancinha para vocês, tá bom? Deus abençoe a todos, Deus abençoe a todos. Pessoal do som que está aí. E o Jaime, cadê o Jaime? O Jaime acho que está lá acertando as coisas com o seu Edmilson, né? Mas o Jaime é o gestor da nossa convenção e nos ajudou muito, muito mesmo. E eu louvo a Deus pela vida dele, pelas meninas da convenção que aqui estão, a Ana Pimentel, a Denise, a Selma, a Renata, fotógrafa, todos. Deus abençoe grandemente. Você assobiou para mim, quem que é? Elas? Ah, tá. Deus abençoe. Irmãos, irmãs, essa passagem que nós lemos é conhecida de todos os irmãos e de todas as irmãs. É uma passagem muito pregada. É um texto da Bíblia que é muito pregado, muito falado. E eu gosto muito dessa passagem porque ela traz uma realidade daquela época que se encaixa muito na época em que nós estamos vivendo. O tema do congresso é: prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-te é um preparo. Você quer dizer que você não entra no céu de qualquer jeito. Há necessidade de ter um preparo. Quando nós aceitamos a Jesus, que viemos para a igreja, levantamos a nossa mão, a palavra fala conosco, que nós aceitamos a Jesus, o nosso nome é escrito no livro da vida. Mas para entrar no céu não é de qualquer jeito. Começa uma guerra, uma luta, começa o processo de santificação, o processo de preparo, matando as raposinhas, abrindo mão das conchinhas para pegar a estrela. Então é todo um processo. É todo um processo. E nós precisamos passar por esse processo. Nós precisamos passar por esse processo para viver o propósito de Deus na nossa vida. E qual é o propósito de Deus na nossa vida? Nos levar para o céu, aleluia. Você pode dar um glória por isso? O propósito de Deus para mim e para você é nos levar para o céu. Mas para isso há um processo de preparação. E eu gostaria de falar, dentro desse texto que nós lemos, e dentro dessa preparação, sobre a obediência. Hoje nós vamos apanhar um pouquinho mais. Tem um outro lado aí que ainda está sem apanhar. Estou apanhando de um lado só, né, pastor Luiz Carlos? Vamos apanhar do outro para ficar tudo igual. Sobre a obediência. Os irmãos conhecem a história de Israel, uma nação criada e escolhida por Deus. Uma nação que nasceu no cativeiro do Egito. E Deus tinha um propósito para a nação de Israel. Deus tinha alguns princípios, algumas coisas que Ele exigia da nação de Israel
para ser o seu povo. Santidade e adoração só a Ele e tantas outras coisas. E era um povo muito abençoado, porque Deus era o Deus deles. Eles tinham uma relação diretamente com Deus. Tudo que eles colocavam a mão era abençoado. Tudo que eles plantavam, eles colhiam. Era uma nação que Deus guerreava por eles. Então eles eram muito prósperos. Era um povo muito abençoado. Mas com o passar do tempo, isso não foi o suficiente. Israel acabou se corrompendo. Acabou dividindo a sua adoração com outros deuses. Já não era só ao Deus de Israel. Os irmãos e as irmãs conhecem essa história muito bem. Até que Deus levanta profeta, entre eles profeta Jeremias, e vai profetizar que o castigo de Deus viria sobre eles. Olha, conserta Israel, conserta-te, porque senão a mão de Deus virá sobre vós. Conserta Israel, apluma os seus caminhos, porque senão Deus virá com castigo sobre vocês. Israel não escutou. Israel continuou fazendo aquilo que desagradara a Deus. E eu quero dizer aqui, e eu quero pegar um gancho na mensagem da missionária Bernadette ontem, que às vezes a gente acha que errar ou pecar ou sair fora da visão os pecados que a gente considera pecados grandes, mas não existe, porque pecado é pecado. E esquecemos das raposinhas, né? Que às vezes a minha mãe sempre dizia quando nós éramos pequenos, né, mãe? Que o diabo vem com um sapatinho de algodão. Quem já ouviu essa expressão? Nossa, todo mundo? Cuidado, filho, o diabo vem com um sapatinho de algodão. Ou seja, você não percebe aquilo que você acha que não tem problema, não tem importância. Nós estamos na época ou na era de não tem nada a ver. Imagina, isso é religiosidade. Nós não podemos ser religiosos, mas tem coisas que é errado e é errado. E Israel foi se corrompendo, até que chegou a época que Deus trouxe o juízo para Israel. E Deus permitiu então que os babilônicos invadissem o povo de Deus e levassem eles cativo. A primeira invasão, eles levam uma classe mais seleta de judeus, que entre eles estavam Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Era uma estratégia de Nabucodonosor, era uma estratégia dos babilônicos. Eles levavam os povos mais sábios, mais inteligentes, para servir na corte, para poder fortalecer a Babilônia, em conhecimento e em ciência. E foi através dessa estratégia que os babilônicos foram avançando muito mais. A segunda invasão, eles levaram mais de 10 mil judeus. Entre eles estava o profeta Ezequiel. E na terceira invasão é destruído o templo e os muros e as portas e as cidades derrubadas e queimadas. Ou seja, o juízo de Deus chegou. O acerto de contas chegou. Eu quero dizer para você, e eu já quero trazer a primeira palavra de Deus revelada através da palavra para a tua vida. Escute, Jesus te escolheu e Ele não abre mão de você. O que você quer dizer com isso, irmã Lucimara? Você pode até estar andando num caminho torto e errado. Eu quero dizer que o juízo de Deus virá sobre você, mas não é para te perder, aleluia. É para que você se conserte e se aplume novamente na presença de Deus. Eu quero trazer algo muito forte, segure na sua cadeira aí. Eu tinha um cunhado da minha idade, irmão do Samuel, um moço lindo, maravilhoso, policial. Além de cunhado, era meu amigo particular, meu amigo. E esse moço, ora ele estava na casa do Senhor, ora ele estava desviado. Ele se afirmava, ficava 2, 3 meses firme, de terno para a igreja, participava da oração, participava dos cultos. Quando você pensava, agora vai, você olhava e falava, não foi. Estava desviado novamente. Mas Jesus escolheu aquele jovem. Ele pertencia ao Senhor.
Até que um dia ele foi para a igreja, um domingo à noite, o Samuel estava pregando. E naquela noite Samuel trouxe uma mensagem, e na mensagem Samuel dizia assim: olha, mesmo se Jesus não curar o seu corpo físico, o mais importante é Jesus curar a sua alma e você entrar no céu. Em um domingo, e naquele domingo Samuel fez um apelo, ele estava sentado do meu lado, e o Samuel fez um apelo, e naquele apelo ele reconciliou com Jesus. O Alessandro foi para frente chorando, em lágrimas. Ele reconciliou com Jesus. Acabou o culto, ele abraçou o Samuel, deu um beijo no Samuel, me deu um beijo, abraçou, foi para casa e disse para o Samuel: olha, amanhã eu vou trocar minha moto. Ele tinha uma moto 1000. Eu vou trocar o escapamento da moto, vou colocar o original, e eu troquei ela numa van. Eu não quero mais moto, eu vou trabalhar, além de ser policial, nas horas vagas eu vou trabalhar com van. E o Samuel disse para ele: nossa, que maravilha, que beleza, isso mesmo. No outro dia, na segunda-feira, quando ele pega a moto, 500 metros da casa dele, um senhor com uma saveiro entrou na frente dele. Ele estava com um capacete, mas o capacete não estava fechado. Bateu no Alessandro, jogou ele 3 metros, ele caiu, o capacete saiu, ele bateu a cabeça na guia. Foi para o hospital desacordado, ficou 10 dias em coma. No 10º dia, Deus recolheu o Alessandro. Deus não perde. Deus não abre mão da sua vida. Deus não abre mão da sua vida. Ora estava na casa, ora estava no concerto, ora não estava. Quando voltou de todo o coração, Jesus falou: agora eu não te perco mais, vem comigo. Aleluia. Deus não abria a mão de Israel. Deus havia escolhido Israel. Diferente de nós, irmãos, que quando alguém comete erros perto de nós, o primeiro até que vai, o segundo até que vai, daí você já olha e já diz: não dá mais, estou caindo fora. Descarta, joga fora. Olha, não traz fulano para o grupo não, porque é problema. Mas fala que só Jesus por misericórdia. Não, deixa ser problema em outra igreja. Não é assim, pastores, irmãs, líderes de UFEBRAC? Misericórdia, deixa ser problema em outra UFEBRAC. Nem convide. Mano do céu. Revelação do céu. Deixa ir para outra igreja com irmã, eles que se viram. Mas não foi isso que Deus falou sobre Israel. Deus não abria mão de Israel. Aleluia. Aleluia. Então Deus vai trazer o conserto. Louvado seja o nome do Senhor. Escute o que eu vou te dizer. Escute o que eu estou te dizendo, que a palavra de Deus está dizendo. Esse vale não é para tua destruição. Deus não te trouxe nesse vale para você morrer, não. Deus te trouxe para conserto, para que você saia daí melhor do que você entrou, porque há um céu preparado para ti. Aleluia, 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 aleluia. Israel vai para cativo e lá é diferente. Você já ouviu aquela frase: nossa, é tão maravilhoso estar na casa de alguém que nos trata bem? Eu quero aqui falar da casa da Marilice. A casa da Marilice, ela é 10 anos mais velha que eu. Eu preciso deixar isso registrado. Quando eu estava na casa dos 40, ela dizia para mim, ela dizia para mim: você está na casa dos 40. E eu falava: você está na casa dos 50. Aí eu fiz 50 anos dia 13 de setembro. E ela dizia para mim: agora você está na casa dos 50. Sexta-feira ela fez 60. Todo jeito eu dou uma casa antes. A gente chega na casa da Marilice, na casa de todas as irmãs, aqui na casa da Rita. Vou falar da minha equipe, mas tem muitas irmãs aí que a gente vai na casa e é da mesma forma.
na casa da Dilza, na casa da Ana, da Raquel. E assim, a gente é tão bem tratado que nos constrange. Você já foi na casa de alguém assim, que te trata tão bem que você fica constrangido? E coloca uma coisa para comer, e coloca outra, e oferece isso, oferece aquilo. Olha, quer deitar na cama? Quer deitar no sofá? É tão maravilhoso que nos constrange. Não é bom? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Por mais bom que seja, chega uma hora, né, Silvia, que a gente fala assim. Chega uma hora que a gente fala assim: nossa, tá tão bom, o hotel aqui tá tão maravilhoso, as comidas, tudo, né? Mas não dá uma saudade de casa? Não é, pastor? Não dá uma saudade de casa? Talvez a tua casa não tem aquilo que a casa da sua amiga tem de bom, mas é a sua casa. Você quer voltar para casa? Quantas vezes, irmãos, eu saí para a estrada, saí nesse estado, e eu sou muito bem tratada, eu louvo a Deus por todos os lugares que eu vou, mas eu sempre quero voltar para casa, porque não tem nada igual a casa da gente. Israel estava lá, cativo, não era a casa deles, eles estavam escravos, eles não tinham nenhum excelente tratamento. E nessa ocasião de Ezequiel 37, eles estavam desesperançosos. Não havia mais esperança. Eles não queriam mais construir casas lá. Eles não queriam mais plantar. Eles não queriam mais fazer nada, porque para eles estava tudo ruim. Estava doendo demais aquele processo. Alguém disse para eles: olha, toque uma canção para nós, lá da terra de vocês. E eles diziam: nós não podemos tocar nem cantar, porque nós já penduramos as nossas harpas no salgueiro, porque isso nos traz muita tristeza e muita lembrança. Eles estavam sem esperança. Como o pastor Samuel disse, eles estavam totalmente frustrados. Aí Deus pega Ezequiel em espírito e leva ele para uma visão. Escute o que eu vou te dizer. Quem levou Ezequiel para aquele vale foi Deus. Eu quero falar para vocês que existem 3 tipos de vale. O vale que nós nos colocamos com as nossas próprias mãos, e eu vou te dar um exemplo muito simples. Você ganha 5 mil e você gasta 10. Você se colocou no vale. Aí eu vou fazer campanha. Pode fazer campanha de 7 dias, 21, 50, 100, 200. Você que tem que arrumar 2 empregos para poder pagar o que você gastou. Você ganha 5, você quer gastar 10? Vai ficar numa situação ruim. É o vale que nós nos colocamos. É a prova que pegamos com a mão. Como diz um bom pentecostal: pegou a prova com a mão. Só que acontece que você arruma 2 empregos e você paga e você sai do vale, certo? Existe um vale que Deus permite, porque tudo é permissão do Senhor. O diabo não faz nada sem o Senhor permitir. Ele acha que ele é alguma coisa, mas ele não é nada. Ele ainda é um cachorrinho na coleira de Deus, que só faz o que Deus permite. Portanto, para de dar ibope para Satanás. Quem manda na tua vida e quem comanda a tua vida é Deus. E quando Deus permite o vale que o inimigo te coloca, só que é só até você começar a clamar a Deus, começar a buscar Deus, porque aí Deus entra no negócio e põe Satanás para correr. E existe o vale que Deus nos coloca. Aí você diz: ai. Não, melhor. Aí você diz: ai. Porque esse vale, nós só vamos sair dele quando entendermos o propósito de Deus para a nossa vida. Portanto, o meu conselho para ti: comece a entender o propósito de Deus na tua vida.
Porque se você demorar para entender, se você ficar questionando, se você ficar tentando com a força do teu braço, o vale vai durar mais tempo. E é Deus que pega o profeta em espírito e leva para o vale, para ele entender o propósito de Deus. E Deus pega e coloca Ezequiel no meio do vale. Escute, irmãos, um vale, um cemitério a céus abertos, cheio, e a Bíblia diz muito claro, não era seco, era sequíssimos, cheio de ossos sequíssimos. Olhar humano não tinha nada o que fazer. Lugar de morte. E quando Deus coloca Ezequiel dentro desse vale, Deus diz para ele: agora anda. Tem gente que entra no vale e se desmorona. Está passando prova, acabou a pessoa. Ai, eu não posso, ai, eu estou sofrendo demais, ai, não dá, eu não vou mais na igreja, eu não vou mais. Está no vale, mas é para andar, não é para parar. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, deixa eu trazer uma notícia aqui para vocês. Muitos irmãos e irmãs me conhecem e sabem que eu passo umas lutas, umas guerras em questão de enfermidades. Sim ou não? Quem conhece aí, que sabe disso? Os irmãos sabem porque eu já viajei, já cheguei em lugares para pregar, sendo carregada. Irmãos, eu estou aqui desde quarta-feira à noite. Eu não dormi de quarta para quinta, eu dormi 2 horas. Passei muito mal, a minha equipe tiveram que me cobrir de oração. Passei mal a quinta-feira inteirinha, não comi, não conseguia comer nada. O meu corpo terrivelmente atacado por enfermidades. Na quinta, na sexta, só Deus sabe do jeito que eu estava aqui na abertura. Da sexta para o sábado, acordei 3:30 da manhã, com muita dor de cabeça, muita dor, vomitando, passando muito mal. Tomei remédios, não passou. Quando foi 6:30 da manhã, enquanto todo mundo estava dormindo, o Samuel estava me levando para o hospital. Fiquei no hospital, tomando soro, aqui em Águas de Lindóia. Como se não bastasse, eu estou com câimbras nas minhas panturrilhas, nos meus pés, o dia todo. Ontem, no dia livre, na tarde livre, eu não saí, não desci. Fiquei no quarto, mas eu não podia ficar deitada, porque eu deitava, as câimbras vinham e eu tinha que correr, ficar em pé para esticar meu pé. Eu fiquei a tarde inteira fazendo esse tipo de exercício dentro do meu quarto. Mas eu não posso deixar essas coisas me parar. Eu estou no vale, sim, mas eu tenho que caminhar, caminhar e caminhar. Aleluia, aleluia. Ainda bem que Jesus pelo menos deixa a aparência mais ou menos. A ordem é: caminha no vale. Ou seja, está no vale, continua orando. Está no vale, continua jejuando. Está no vale, continua adorando. Está no vale, continua louvando. Está no vale, continua crendo. Está no vale, continua. Aleluia, aleluia. E aí chega aqui na parte que o Senhor colocou no meu coração para pregar para os irmãos aqui nesta noite. Que aí o Senhor vai e pergunta para Ezequiel e diz assim: assim diz para Ezequiel, e me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Sabe o que significa essa frase, irmãos, esse versículo? Deus olha para Ezequiel, depois que Ezequiel olhou todos aqueles ossos, Deus olha para ele e diz assim: poderão reviver esses ossos? E Ezequiel vira para Deus e diz assim: tu o sabes. Quando Ezequiel diz tu o sabes, Ezequiel está dizendo assim:
O poder da vida e da morte está só nas tuas mãos. Quando Ezequiel diz, tu sabes, Ezequiel está dizendo assim: eu sou pequeno, eu não sei de nada, eu não posso de nada, mas tu és grande, todo o poder está nas tuas mãos e tu podes fazer. Irmãos, estamos vivendo uma geração cheios de mini deuses no nosso meio. Porque o que tem de gente mandando outras pessoas para o inferno não está escrito. O que tem de gente tirando pessoas do inferno não está escrito. Querendo ocupar o lugar de Deus. Aquele não faz parte. Porque olha, pelo que eu observo é assim, assim, assim. Tem coisas que é só Deus que pode fazer. Tem coisas que pertencem só a Deus e você precisa entender isso. Tem coisas que não pertencem a nós. Tem coisas que nós não podemos falar. É só Deus é que pode. Ezequiel entendeu isso. Ezequiel diz: tu o sabes. Aleluia, aleluia. Tem coisas, irmãos, que é só para Deus. Eu vou te dar outro exemplo. Quando Deus cria o homem, Adão, no 6º dia, e cria Eva, Ele prepara todo um jardim maravilhoso para eles. E eu quero falar sobre obediência. E Ele prepara um jardim maravilhoso e Ele diz para eles: olha, de tudo vocês podem desfrutar, mas tem aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, que aquela árvore vocês não podem. Tem coisas que nós não podemos fazer, irmãos, não pertence a nós. Ezequiel entendeu isso. Não pertencia a ele falar se aqueles ossos iam viver ou não, reviver ou não, não pertencia a ele. E ele entendeu o seu lugar, aleluia. Ele reconheceu a sua pequenez e a grandiosidade do Deus que ele servia. Diferente de Adão e Eva, que quando Deus dá uma ordem e diz: daqui não pode, só eu posso, eles vão e atravessam no meio. E eles acham que eles podem também comer daquele fruto, que eles podem também ter aquele conhecimento. Desobediência. Foi dada uma ordem, eles desobedeceram. Eles queriam igualar a Deus, saber tudo o que Deus sabia. Eles queriam ser igual a Deus. E tem coisa que não é para nós. Precisamos tomar cuidado com isso. Se Deus não revelou a você, não fala. Se Deus não deu certeza no teu coração, não faz, não fala. Ezequiel não se atreveu a dizer: vai, pode reviver sim. Não, tu sabes, esse poder é só teu. Aleluia, é só o Senhor que sabe. Essa fruta, essa árvore é só tua, é conhecimento só teu, não pertence a mim. E por desobedecer, irmãos, às vezes passamos por algumas situações na nossa vida. Entramos em um vale que aí o Senhor vai nos fazer entender que o propósito dele para as nossas vidas é ficar no lugar que ele nos colocou, é com conhecimento limitado que ele nos deu, que o que é para nós fazer, é para nós fazer, o que é para Deus fazer, é para ele fazer. Às vezes queremos tomar o lugar de Deus, como Sara. Era Deus que ia fazer um milagre nela. E acabou. Não pertencia a ela fazer aquilo. Mas ela fez. E deu ruim. Tem coisas que não é para nós fazer. E isso é uma preparação para nós entrarmos no céu, ajustarmos a nossa vida segundo aquilo que Deus determinou para a nossa vida. Aleluia, Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia.
Deus olha e Ezequiel diz: Senhor, tu sabes. Então o Deus vai dizer para o profeta: então, profeta, profetiza sobre esses ossos. Ei, a história mudou agora. Agora recebemos uma ordem de Deus para fazer. Então agora nós vamos fazer segundo a ordem dele. Profetiza sobre esses ossos. Glória a Deus. Eu não sei de que forma que você está nesse vale. Talvez você entrou aqui totalmente desesperançado. Mas nessa noite, nesta manhã, nós iremos profetizar segundo a ordem, a liberação dele. Aleluia! E um milagre vai acontecer. Irmãos, eu encontrei com uma irmã subindo para cá. E ela disse: irmã, eu estou aqui, mas só Deus sabe da maneira que eu estou. Terça-feira eu enterrei o meu marido. Ele começou a passar mal no domingo. Cadê a irmã? Fique de pé, irmã, você está aqui? Ah lá atrás, de Marília. Né, Rita? Né, pastor? Ele passou mal no domingo e na terça-feira ele faleceu. E ela falou assim para mim: eu não ia vir mais, porque eu estou em luto, eu estou sofrendo. Mas o pastor Luiz Carlos e a irmã Ritinha disse: vamos, porque Deus vai te renovar. Vamos, a palavra de Deus através do pastor, aleluia, para a vida dela. Vamos, você está no vale, mas vamos, porque lá Deus vai te abençoar. E ela veio debaixo da ordem de Deus através do pastor. E ela disse para mim: irmã, estou sofrendo, estou chorando, mas estou voltando renovada para a glória de Deus. Aquilo que Deus determina para nós, nós somos abençoados. O profeta sabia o seu lugar. Eu não sei se eles podem, Senhor. Eu não tenho esse poder de saber e nem de fazer, é só teu isso. Mas quando Deus vira para ele e diz: você vai profetizar sobre eles, então debaixo da tua ordem, isso eu posso fazer. Eu vou profetizar. Aleluia. Deus está dizendo para mim e para você. Deus está dando uma ordem, está liberando uma ordem para nós aqui hoje. Você vai profetizar na tua casa, no teu emprego, na tua família. Você vai chegar na tua casa agora, hora que acabar o congresso hoje à tarde, e você vai abrir a porta da tua casa e você vai profetizar dentro da tua casa. Isso é para você fazer. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que Ezequiel então faz isso. Então me disse: profetiza sobre esses ossos. E disse-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aleluia. Profeta, pode fazer isso? Você pode. Profetiza e diz para eles ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, olha que coisa mais linda, olha que expressão maravilhosa. Nesta noite, Deus está usando a minha vida através da palavra, e Deus está me mandando profetizar para vocês aqui neste lugar, e com muita graça e autoridade eu quero profetizar sobre a tua vida. Haverá ressurreição espiritual. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos, estamos vivendo os últimos dias e nós precisamos acordar para a realidade chamada vida com Deus. Chega de viver meio termo. Chega, irmãos, de viver uma vida light com Deus. Chega de água somente pelos tornozelos. Mas nós queremos ter uma vida profunda. Nós queremos ter uma vida fervorosa. Nós queremos mergulhar no oceano do Espírito.
precisamos entrar no céu. Aleluia, aleluia. Israel estava vivendo light demais, e foi preciso ser levado para o cativeiro. E agora estavam totalmente frustrados, porque para eles o cativeiro estava durando muito tempo. Mas havia uma palavra determinada por Deus. Aleluia. E Deus manda os profetas entregar e diz assim: esse cativeiro durará 70 anos. Somente 70 anos. Ou seja, ele tem dia, data e horário para começar, mas ele também tem dia, data e horário para terminar. Receba essa palavra aqui nesta manhã. O teu vale, o teu cativo também tem dia e horário para começar. Teve, e agora ele terá dia, horário, data para terminar. E quando será isso, irmã Lucimara? Quando você entender o propósito de Deus para a tua vida, para a tua casa e para o teu ministério. Escute. Aleluia, Jesus. Versículo 5: assim diz o Senhor Jeová: e esses ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou Deus. Sabe, irmão, eu fico olhando para esse texto e eu fico imaginando e vendo a grandiosidade do nosso Deus, porque os ossos, eles estavam todos espalhados. Estava tudo bagunçado. Na realidade estava uma bagunça. Fêmur para cá, um pedaço do braço para cá, o crânio para lá. Estava tudo misturado, tudo bagunçado. E vamos falar a verdade, tem hora que a gente olha para alguma situação da nossa vida que a gente fala: mas que bagunça é essa? Não é? Parece que a gente olha e fala assim: mas eu não estou vendo o começo, não estou vendo o meio, não estou vendo o fim. Estava tudo bagunçado. Aleluia. Mas Jesus bagunça primeiro para depois ele arrumar. E eu acho interessante que quando o profeta, ele profetiza, e eu, Lucimara, a Bíblia não diz, mas eu, Lucimara, e eu sempre digo que onde a Bíblia não tem voz, nós não podemos ter ouvidos. Eu fico imaginando que quando o profeta começa a profetizar, parece que eu fico imaginando dois ossos bem pequenininhos que nós temos no corpo, um por nome martelo, o outro por nome pirgônia, que fica bem aqui no ouvido, pastor, estribo. Parece que eu fico pensando assim, eu fico imaginando que quando o profeta começa a profetizar, o estribo e o martelo, eles começam a ouvir. E eles começam a dizer: tem algo diferente aqui neste lugar. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E de uma forma sobrenatural, os ossos começam a se juntar. Aleluia. Feche os seus olhos nesta hora e começa a visualizar pela fé, aleluia, as coisas da tua vida começando a se organizar. Sabe o que é isso? O vale está começando a passar, a prova está começando a passar, o preparo já está quase pronto. Aleluia, aleluia. E começa a se juntar osso com osso, e começa então a aparecer os nervos, e começa a aparecer as peles. Escute, esse casamento que está destruído, eu quero aqui profetizar, independente de qualquer situação, eu quero profetizar que você comece a visualizar ossos desse casamento se juntando, peles se juntando, nervos se juntando. Irmão Lucimara, o que é isso? É a restituição chegando no teu vale. É a restituição. Aleluia. É palavra de Deus, irmãos. Aí foi se juntando tudo isso, só que faltava algo, faltava o espírito de fôlego. Aí escute só,
Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que fez um rebuliço. Começa a ouvir aí, aleluia, o rebuliço santo de Deus na tua casa. Começa a ouvir o rebuliço santo de Deus no teu ministério, aleluia. Chegou aqui com o ministério acabado, mas vai sair daqui com o ministério renovado, para a glória de Deus, aleluia. Escute, aleluia, Jesus. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Mas aí Jesus prepara o último dia do congresso da UFEBRAC estadual, e ele me disse: profetize ao espírito. E aí nós subimos aqui no último dia, oh aleluia, e começamos a profetizar ao Filho do Homem, e diz o Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro cantos, ó Espírito, e assopra sobre estes vasos, para que vivam, aleluia, aleluia. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e vieram e se puseram em pé um grande em extremo exército. Então me disse: filho do homem, este que são toda a casa de Israel, aleluia. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Escute, estamos muito cheios de nós, muito cheios de achismo. Eu acho que o culto não deveria acontecer desse jeito. Eu não sei, mas eu estou sentindo algo, que o negócio não está muito bom. Olha, eu não concordo muito com essa liturgia do meu pastor. Olha, eu não concordo muito com esse trabalho da UFEBRAC. Eu não concordo muito com essa cor. Eu não concordo com a parede preta, porque não é certo. Mas a parede branca também, nós vamos lembrar da mesa branca, também não vai dar muito certo. E se eu colocar a cor roxa, não vai dar muito bom, porque vai ser muito escandaloso. O amarelo, né? Se eu colocar o vermelho, vão pensar que eu sou São Paulino, então não vai dar certo. Então a gente começa com o nosso achismo, achando e achando e achando, e quando nós vamos perceber, o Espírito está longe de nós. Esvazie-se de si, esvazie-se de si, e deixa o Espírito Santo de Deus te encher, e começa a entrar na tua igreja, começa a entrar na tua casa, e ver as coisas boas que Deus preparou. Obrigado, Jesus, porque hoje o culto estava bênção. Obrigado, Jesus, porque eu não tenho aquela louça maravilhosa, mas eu tenho comida. Ah, Jesus, obrigado. Aleluia. Irmãos, precisamos sair daqui diferente. Precisamos colocar os nossos pés para fora de águas de Lindóia diferente. Escute o que eu vou te dizer. Isso é uma palavra profética de Deus que eu estou sentindo agora. Deus tem desejo que o teu vale se acabe hoje. Escute, isso é uma palavra de Deus. Deus tem desejo que o seu vale se acabe hoje. Verdade, mano, senhora, verdade. E o que eu faço para isso? Coloca essa palavra dentro do teu coração. Muda de atitude ao colocar o pé daqui para fora, e você vai ver que no caminho, ao chegar na tua casa, o vale já acabou. Aleluia, aleluia. Olhe para mim. Sabe o que Deus estava falando para Ezequiel?
Sabe o que Deus estava falando? Pode tirar. Sabe o que Deus estava falando? Eu estou restituindo Israel. Os ossos já não estão mais sequíssimos, já estão com pele, já estão com nervo, já estão com espírito, já estão de pé posicionados. Então é hora de voltar para a terra deles, é hora de tomar de volta, é hora de serem restituídos. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Igreja, vocês já estão com os ossos no lugar, a pele já cresceu, o nervo já cresceu, o espírito já está aí. É hora de Cristo vir buscar a tua igreja, porque já estão preparados para voltar para casa. Aleluia! Depois desse congresso, é inadmissível que alguém que está aqui não entre no céu se Jesus vier buscar a tua igreja hoje. Porque o concerto já foi feito, o vôlei já acabou, o exército está de pé e o Espírito já está em vocês. Então é hora de voltar para casa. Ora vem, Senhor Jesus, a nova Jerusalém nos espera. Aleluia. Por um segundo ergue as suas mãos e comece a glorificar o nome do Senhor. Por um minuto ergue a sua mão e comece. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Quem tem glória da glória. O Espírito já veio. O Espírito Santo já desceu. O Espírito Santo já encheu. Então comece a glorificar. Comece a glorificar. Quem tem glória da glória. Quem fala em mistério, fala em mistério com o Senhor, porque Jesus está aqui. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vem, Espírito dos quatro cantos. Ouça o barulho. Ouça o barulho do Espírito Santo de Deus. Ouça o brado de glória aqui.